Me vinguei da minha ex-melhor amiga e não me arrependo. Tudo isso aconteceu no ensino médio, quando minha ex-melhor amiga e eu tínhamos entre 14 e 17 anos. Minha lembrança mais vívida da infância era quando meus pais costumavam convidar seus amigos para jantar no último domingo de cada mês. Lembro-me de sair sorrateiramente do meu quarto para observar do topo da escada enquanto eles comiam e riam juntos, pensando em como eu faria isso com meus próprios amigos algum dia. Infelizmente, meus pais se divorciaram quando eu completei 7 anos, o que me trouxe muitos problemas, sendo a ansiedade social o principal deles. Se você não sabe o que a ansiedade social pode fazer com uma pessoa, vou dar um exemplo. Imagine tremer como uma folha quando lhe fazem uma pergunta, mesmo que seja algo tão simples quanto o seu nome. Eu era a pessoa mais tímida onde quer que fosse, e quando as pessoas percebiam isso, nem se davam ao trabalho de olhar para mim ou falar comigo. Como se não bastasse eu andar sozinha pelos corredores da escola como uma pessoa patética, eles também começaram a me intimidar. Começou no ensino fundamental, quando meus colegas faziam pequenas provocações nos corredores e me chamavam por nomes estranhos. Continuou até o segundo ano do ensino médio, quando passaram a zombar de mim na cantina e me empurrar. Aprendi minha lição e comecei a trazer meu próprio almoço para a escola e comer sozinha debaixo das arquibancadas. Foi incrivelmente pacífico por algumas semanas, até que me encontraram novamente. Quando me viam, eles faziam questão de me encurralar e ser desagradáveis, rindo quando eu tremia, estremecia e gaguejava de medo. Um dia, um deles ficou cansado de me fazer perguntas e não obter resposta, então me deu um tapa no rosto. Ainda me lembro como se fosse ontem quando uma das garotas mais populares da escola se aproximou do meu agressor e o empurrou, gritando muitos palavrões e causando uma cena. Embora eu estivesse muito desconfortável com a multidão que se reunia, foi a primeira vez que alguém fez algo assim por mim, e meu coração se aqueceu imediatamente. Minha ex-melhor amiga e eu nos tornamos boas amigas muito rapidamente, e era como se nos complementássemos da maneira mais estereotipada possível. Eu era quieta, tímida e boa na escola, e ela era extrovertida, divertida e chegava atrasada em quase tudo. Mais rápido do que eu esperava, nos tornamos super confortáveis uma com a outra, tendo festas do pijama e jantando nas casas uma da outra. Nossas mães até começaram a se relacionar mais. Eu adorava ter uma melhor amiga porque significava que eu poderia fazer todas as coisas com as quais fantasiava desde a infância. As festas do pijama, compartilhar segredos e rir sobre garotos. Eu estava determinada a garantir que eu fosse a melhor amiga que alguém poderia pedir. Infelizmente, minha obsessão com a amizade que compartilhávamos me cegou completamente para o fato de que ela nunca retribuía muitos dos meus sentimentos. Por exemplo, ela mal falava comigo durante o horário escolar, mas na hora do almoço, me puxava para uma mesa com seus amigos populares e me fazia falar sobre coisas que normalmente eu só contaria a ela. Era muito desconfortável para mim, mas eu fazia o que podia para garantir que ela não ficasse chateada comigo. Minha ex-melhor amiga e eu fomos melhores amigas do segundo ao terceiro ano, que foi quando as coisas começaram a ficar realmente ruins. Eu estava acostumada a tê-la como minha prioridade máxima e ser a última coisa em que ela pensava, e tinha desenvolvido uma boa dinâmica para garantir que eu fosse exatamente a pessoa que ela precisava que eu fosse, sua serva, enquanto também chegava cedo às minhas aulas e participava dos poucos clubes que tinha sido corajosa o suficiente para me juntar. À medida que nos aproximávamos do último ano, comecei a levar a escola um pouco mais a sério, porque precisava de uma bolsa de estudos e não queria que nada arruinasse esse plano para mim. Minha ex-melhor amiga não gostou nada disso, porque significava que eu não poderia mais ser sua pequena seguidora. Ela tentou me fazer sentir culpada para que eu aparecesse em festas com ela e entretivesse seus amigos durante o almoço, e eu recusei todas as vezes que ela pediu, porque sempre tinha algo para fazer. Isso causou uma grande ruptura entre nós, e por mais que eu tentasse me desculpar e arranjar tempo para nós duas sairmos sozinhas e fazermos algo que não incluísse nenhum dos outros amigos dela, nos afastamos cada vez mais. Nossa relação permaneceu tensa e piorou ainda mais quando comecei a sair casualmente com o único garoto que finalmente me notou. Ele era bonito, charmoso e também membro do clube de xadrez como eu, então tínhamos coisas em comum e nos dávamos bem. Decidi organizar uma festa do pijama com ela, onde falaríamos sobre o que estava acontecendo em nossas vidas, então eu daria notícias sobre meu relacionamento. Era o plano perfeito, então me pus a preparar todos os seus lanches favoritos e escolher filmes que eu sabia que ela gostaria. O dia da festa do pijama chegou e minha melhor amiga não apareceu. Ela se recusou a atender minhas ligações ou responder minhas mensagens, e fiquei muito preocupada. Fiquei acordada até muito tarde esperando pelo menos uma mensagem dela dizendo que estava segura, mas não recebi nada. Era quase meia-noite quando percebi que ela provavelmente não viria e decidi limpar e me preparar para dormir. Para me impedir de chorar, fui ao Instagram, onde vi inúmeros vídeos e fotos tirados da casa dos pais dela, onde aparentemente ela deu uma festa. Meu namorado foi muito doce e compreensivo sobre as coisas, mas notei que ele continuava defendendo-a.
Isso me irritou, mas eu não estava pronta para brigar com o único outro amigo que eu tinha, então aceitei sua sugestão e fui falar com ela. Quando ela me viu, fingiu tristeza imediatamente, entrando em uma longa história sobre como tinha esquecido da festa e as pessoas apareceram em sua casa antes que ela pudesse sair. Ela mencionou ter tentado sair, mas percebeu que tinha que manter a casa segura para que ninguém quebrasse nada. A história parecia um pouco estranha porque eu sabia que ela não brincava com suas festas, mas antes que eu pudesse apontar qualquer coisa, ela já tinha começado a derramar lágrimas. O fim do ano letivo chegou e tivemos que fazer exames. Tentei estudar com meu namorado e minha melhor amiga, mas eles tornavam as coisas um pouco mais lentas para mim, então eu estudava principalmente sozinha. Na sexta-feira antes da semana em que os exames deveriam começar, minha ex-melhor amiga me chamou para uma sala de aula vazia e trancou a porta atrás de nós. Ela me disse que as provas tinham sido entregues a um professor e que ela precisava de ajuda para pegar apenas uma delas. Imediatamente me recusei a ajudar, deixando-a saber que poderíamos enfrentar sérias penalidades se fossemos até mesmo ouvidos falando sobre isso. No último dia dos exames, fui chamada ao escritório do diretor e acusada de vazar questões do exame para meus colegas de classe, a mesma coisa que eu tinha me recusado a fazer. Tentei argumentar meu caso, mas havia pouco que eu pudesse dizer quando havia uma quantidade suspeita de testemunhas confessando ter me visto. Passei o mês inteiro sozinha, com contato mínimo com o mundo exterior, mas nenhuma vez meu namorado ou minha melhor amiga sequer me ligaram ou tentaram me visitar. O mês passou rapidamente e decidi que confrontaria minha melhor amiga sobre saber que ela mentiu contra mim. Coincidentemente, ela me convidou para uma de suas festas de verão e pensei que seria a melhor oportunidade. Desde o segundo em que entrei na grande mansão de seus pais, tive uma sensação muito ruim no estômago, então tentaria ser rápida. Pensei que estava paranoica até que vi minha melhor amiga e meu namorado se beijando nas escadas. Isso partiu meu coração e fiz menção de fugir, mas eles me viram. Eles, junto com seus outros amigos, me encurralaram bem no meio da festa. Aquela que deveria ser minha melhor amiga e o garoto que tinha me dito que me amava cerca de 1 mês e meio atrás começaram a rir e apontar o dedo para mim. Alguém ligou um projetor contra a parede e uma montagem começou a ser exibida. Imagens minhas fazendo muitas coisas diferentes e embaraçosas, como colocar meu aparelho à noite, sair do banheiro meio vestida e muitas outras coisas que prefiro não mencionar, foram projetadas na parede, e eu assisti com puro horror. Saí da festa tremendo de raiva e mágoa, incapaz de entender meu azar na escolha de amigos, mas jurando me vingar dessas pessoas. Arrumei um emprego e passei o resto do verão trabalhando ou trancada dentro de casa fazendo meus próprios planos. Eles esqueceram que ser uma pessoa quieta significava que ouvia e ouvia tudo o que acontecia ao meu redor, e meu plano era usar isso contra eles. Afinal, a melhor maneira de combater o fogo é com fogo. Quando a escola voltou, retornei como se nada tivesse acontecido, voltando a ser minha versão quieta e solitária de novo. Mas desta vez eu era uma solitária com uma missão. Era nosso último ano e eu queria começar com tudo. Comecei submetendo uma filmagem da minha ex-melhor amiga alterando suas notas no computador da escola, que eu interceptei do clube de tecnologia da escola, e então alertando os professores toda vez que eu via ela e meu ex-namorado juntos no armário do zelador ou em uma sala de aula vazia. Também denunciei seus amigos um por um, garantindo que tudo que eles já tinham feito na escuridão viesse à luz. No final do ano letivo, minha ex-melhor amiga tinha sido pega trapaceando durante testes e exames tantas vezes que ela teria que voltar para o terceiro ano novamente ou deixar a escola. Seus pais tinham dinheiro, então, é claro, resolveram o problema mudando de escola, mas a maioria das informações dela já estava na internet em um blog anônimo, então ela seria muito popular em qualquer escola para onde fosse. Já se passaram alguns anos desde que deixei o ensino médio e ainda não me sinto mal pelo que fiz com ela. Em vez disso, olho para trás e rio disso, porque ela mereceu cada coisa e ainda mais. Não sei muito sobre como ela está agora, mas sei que se ela me encontrar novamente, vai se arrepender de ter me conhecido. Essa história de amizade e vingança foi intensa, não é? O que achou da vingança? Justa ou exagerada? Conta para a gente nos comentários. Sua opinião é importante demais. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Até a próxima!